A nossa conversa de hoje, ela está relacionada à organização financeira e administrativa, né? Quando a gente está falando organização financeira, engloba aí a organização também administrativa, ou seja, de documentos, papéis, dentro da área administrativa das empresas. E que é necessário, porque é muito difícil a gente conseguir administrar uma empresa, cuidar dessas questões burocráticas, se ela não tiver uma organização, se ela não seguir alguns critérios. Então, primeiro, eu vou trazer alguns princípios, né, algumas teorias, para fundamentar na prática aquilo que a gente deve fazer, né? Como a gente deve agir no dia a dia de forma prática. Mas, para isso, a gente precisa entender alguns conceitos, alguns princípios. E o primeiro deles é o princípio da entidade. O que é o princípio da entidade tão estudado na contabilidade? O princípio da entidade, ele diz o seguinte, que a gente deve separar tudo que é movimentação financeira da pessoa jurídica daquilo que é da pessoa física. Ou seja, a empresa é uma coisa e os sócios da empresa é outra coisa. São pessoas diferentes. A empresa é uma pessoa jurídica que tem suas obrigações, suas movimentações específicas, e a pessoa física, os sócios, né, eles são pessoas físicas que também, por sua vez, têm suas questões financeiras, suas movimentações, seus compromissos. E não podem se misturar. Embora os sócios sejam donos da pessoa jurídica, daquela empresa, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, no ditado popular, ou seja, não se mistura, né? Dinheiro do sócio é do sócio, obrigação e compromisso do sócio é do sócio e da empresa é da empresa, né? Embora eles tenham uma ligação natural muito forte, né? Porque um cuida do outro e um depende financeiramente do que a empresa paga para ele também cuidar das coisas pessoais dele, mas elas devem ser cuidadas de maneira separada, sem mistura, né? Sem misturar as coisas. Então, isso significa que a empresa tem que ter a conta dela no banco, o sócio tem que ter a conta dele. As coisas e os boletos, os contas, os compromissos da empresa tem que ser pago com o dinheiro que está na conta dela e do sócio com o dinheiro que está na conta dele. Então, ou seja, não se mistura, né? E quando a empresa vai repassar um dinheiro para um sócio, a gente vai tratar isso um pouco adiante, tem lá os critérios, né? Como é que a empresa repassa dinheiro para o sócio para que o sócio possa cuidar dos compromissos pessoais dele. Então, existem critérios, regras para isso, que a gente vai abordar um pouco adiante, tá? Mas a primeira coisa e importante a gente ter claro é que não se misturam as coisas, as movimentações financeiras da empresa com as movimentações do sócio, ou seja, sai tudo no meu lugar, aquela bagunça, pagou conta do sócio, pagou conta, e às vezes a gente tem ainda a questão que um sócio tem 2, 3 empresas, então ele mistura ainda dinheiro e contas de uma empresa com outra, né? Paga um boleto de uma empresa na conta da outra empresa, e vira uma bagunça. Então, o princípio da entidade também diz, não se mistura, se você tem 2 empresas, por exemplo, não se mistura dinheiro de uma empresa com o dinheiro de outra empresa, né? São fatos que devem ser tratados separadamente, tá? Então, isso é o princípio da entidade, é um princípio contábil que define isso. Bom, nós pegamos um princípio da contabilidade, agora nós vamos pegar algumas ferramentas da administração, né? Então, quem estuda lá administração, faz lá a faculdade de administração, vai estudar essas ferramentas de gestão, que elas são básicas, mas elas são as primeiras, elas são básicas. Sem essas, é difícil a gente entender, às vezes, outras ferramentas, outras técnicas de gestão. Então, nós vamos pegar aqui 2 delas. Tem outras, mas nesse momento que para a gente interessam essas 2, que é organização e controle. Porque nós estamos falando de como a gente vai se organizar nas nossas questões administrativas, nas nossas questões financeiras. Então, por isso que eu estou trazendo esses 2 conceitos dessas 2 ferramentas de gestão. Então, primeiro vamos entender organização. O que é organização? Né? É o ato de organizar documentos, informações,
ou procedimentos, processos de trabalho, né, visando você otimizar os recursos que você tem. Então, isso significa que você deve pegar todas as informações, documentos que você lida no dia a dia, né, a cada mês, e organizar isso de uma maneira que fique fácil de entender, fácil de encontrar quando você precisa, fácil de consultar quando é necessário, que esteja tudo organizado de uma tal maneira que você não tenha dificuldade de acessar aquela informação, aquele documento, sempre que necessário. E também não perdê-lo, né? No sentido de, às vezes você nem sabe onde que está um determinado boleto, determinado documento, que você precisa dele para aquela informação e às vezes acaba até esquecendo, porque você não tem essa informação organizada. Então, a organização, ela é fundamental, né? Porque você imagina, se você não tem isso organizado e não sabe nem sequer onde estão documentos ou informações, é a mesma coisa que você não tê-los, porque quando você mais precisa, você não vai conseguir acessar. Então, a organização é algo fundamental, porque sem a organização, você perde uma riqueza de documentos, informações para você tomar decisões, né? Para você poder avaliar certas coisas que estão acontecendo na sua empresa. E essa organização, ela pode se dar, né, de maneira física, né, ou seja, uma pasta, ou essa organização também ela pode se dar de uma maneira por sistema virtual, né? Então, na verdade, as duas não são conflitantes, muito pelo contrário, elas são complementares. Ou seja, é importante você ter seus documentos, as suas informações organizados de uma maneira física, por exemplo, numa pasta, num arquivo, né, onde você, quando precisa daquele documento, você acessa, ou também organizado num sistema, né, numa agenda eletrônica, num sistema gerencial, para que você também, às vezes, rapidamente tenha acesso, porque muitas vezes você não está no teu escritório e não tem como acessar ali fisicamente o documento, mas você, num sistema, estando, por exemplo, fora da tua empresa, consegue acessar aquela informação. Então, a organização, ela é fundamental, porque ninguém consegue administrar bem qualquer empresa no meio de uma bagunça, né, de papéis e de documentos. O controle é uma outra ferramenta fundamental, que ele anda junto com a organização. O que é o controle? É você ter certeza, você saber que tudo aquilo que está acontecendo conforme foi previsto, né? Que ele está acontecendo dentro dos prazos que devem acontecer e com qualidade. Então, eu costumo até comparar alguém que vai administrar uma empresa e que não tem controle do que está acontecendo ali, se tudo que está acontecendo deveria realmente acontecer, se está acontecendo no prazo, se está acontecendo com a qualidade que se deseja, que é necessário, é a mesma coisa que aquele piloto de avião que está, por exemplo, pilotando o avião e ele não observa aqueles montes de reloginhos registrando o que está acontecendo ali, que altura ele está, que velocidade ele está, quanto que ele tem de autonomia de combustível. Então, você imagina um piloto de avião que resolve pilotar ignorando todos aqueles registros, né, que vão mostrar para ele a real situação dele, e com isso ele poder tomar decisão do que ele faz. Ele muito provavelmente vai derrubar aquele avião. Então, é a mesma coisa para uma empresa, né? Uma pessoa que vai gerir a sua empresa e que não tem tudo isso organizado e mais o controle de tudo isso para ter certeza se de fato tudo que tinha que acontecer está acontecendo, então ele vai correr o mesmo risco lá do piloto de avião, né? De derrubar essa empresa, né? De levar essa empresa para o caos.
porque ele não tem a mínima noção do que está acontecendo. E isso que eu estou falando pode ser óbvio, mas é comum a gente encontrar. Não foram poucas vezes que eu, conversando com pequenos empresários, aí eu pergunto, mas vem cá, você tem controle de quanto você vende por mês, de quanto você gasta por mês? Qual é o resultado mensal, se você tem lucro, se você tem prejuízo? Como é que está a tua questão do caixa, os teus controles de quantos a pagar, receber? Ele, não tem, não sei disso. Mas como é que você faz? Não, o dia eu vejo lá, abro lá, vejo o que tem para pagar, pago. No final do mês, não sei se eu vendi mais do que comprei, do que gastei. Então, ou seja, é uma falta de controle total. E como é que, então, esse pequeno empresário vai tomar certas decisões se ele não tem clareza dos números da empresa dele? Né? Se ela está no vermelho, né, que seria com prejuízo, se ela está positiva, né, está com lucro, se ela tem dinheiro no caixa para pagar os compromissos dos próximos dias. Então, como é que ela vai fazer isso? Né? Como é que ela vai organizar essa empresa? Como é que ela vai dirigir essa empresa? Então, ela está correndo o mesmo risco lá do piloto de avião, né, de derrubar essa empresa em algum lugar, em algum momento. Tá? Então, com isso, a gente já falou aqui de 3 conceitos, né? Do conceito, primeiro lá, do conceito contábil, que não se misturam as coisas, né? Que é o princípio da entidade. Falamos agora de 2 conceitos da administração, que é organização e controle, né? Se você não tem suas informações, seus documentos organizados e não tem controle sobre o que está acontecendo, né, na sua empresa, se está acontecendo dentro dos prazos, dentro da qualidade esperada, você não está dirigindo nada, né? Você está como aquela pessoa, o náufrago no mar, está indo para onde a correnteza leva, né? E nem sempre pode ser que a correnteza vai levá-lo para um lugar seguro, né? Muitas vezes pode estar levando para a morte. Então, essa é a real situação de um náufrago, né? Que está lá à deriva no mar. O mar pode estar levando para um porto seguro, onde ele vai se salvar, mas pode estar levando ele para a morte. Então, essa é a situação daquela pequena empresa que o dono não tem o menor controle do que está acontecendo. E aí, avançando nessa questão do controle, aquilo que eu já falei, né? A gente tem instrumentos para fazer esse controle por meio físico ou por sistema ou softwares. Eu sempre aconselho se utilizar os dois, né? Porque eles se complementam. Então, por exemplo, né, você recebe contas que você tem para pagar por e-mail, né? Então, os seus fornecedores, enfim, te mandam por meio de e-mail esses boletos. Tá, se por algum motivo houve uma falha na tua caixa de e-mails e você não recebeu determinado boleto, né? Então, aí você não tem um controle daquilo, deixou de pagar. Então, daqui a pouco você está pagando multa, ou se é uma conta de energia, você está com a energia cortada. Por quê? Porque você não pagou, e você não pagou porque por algum motivo não veio a informação lá por e-mail, e você não tinha o controle daquilo, passou batido, você nem ficou sabendo, ou nem lembrou que tinha que pagar, não pagou, e aí daqui a pouco você está com a energia cortada. Então, os sistemas, eles são úteis, né? Eles são importantes porque eles agilizam os controles, eles otimizam alguns relatórios que a gente precisa ter, algumas informações. Mas eles também, como qualquer outra coisa, estão sujeitos a correr alguma falha, alguma pane. Então, por isso que aí o meio físico é importante. Então, por exemplo, uma das coisas que eu pratico, eu sempre, quando vou falar disso, eu cito como exemplo, que é uma maneira de trazer segurança e a gente não perder o controle e não esquecer nada. Então, por exemplo, eu recebo, como todo mundo, boletos por e-mail, né? Então, eu recebo a conta de energia, a conta de telefone, eu recebo a conta do sistema que a gente utiliza, tudo isso por e-mail. E eu tenho uma pasta, aquelas pastas do dia 1 a 31, né? Dos 31 dias do mês,
E dentro de cada dia, eu vou colocando bilhetes. Então, por exemplo, minha conta de telefone vence dia 18. Então, lá no dia 18, tem um bilhete. Olha, hoje, dia 18, vence a conta de telefone. No dia 20, vence a conta de luz. Então, hoje vence a conta de luz. Então, todo dia, aí eu tenho por hábito, o primeiro ato do meu dia de trabalho é abrir essa pasta. Então, antes de abrir e-mail, antes de fazer qualquer coisa, eu consulto essa pasta. Então, eu vou no dia, né? Por exemplo, hoje nós estamos dia 12 de agosto. Eu já fiz isso hoje. Então, primeira coisa, era umas quase 8 horas da manhã, eu abri essa pasta no dia 12 e peguei tudo que tinha ali de bilhetes, de contas, de informações do que eu tinha que fazer hoje. Então, ali tem desde lembretes de contas do que eu tenho que fazer, de às vezes alguma informação que eu não posso esquecer, algum relatório que eu tenha que providenciar. Então, eu vou colocando ali esses bilhetes com as contas, as né, informações para eu não esquecer. Além de eu usar a agenda, né? No meu caso, eu uso a agenda no celular. Então, eu tenho agenda no celular, por exemplo, no meu celular, hoje, na minha agenda, tem lá que às 10 horas eu tinha um compromisso dessa áudio. Então, isso estava na minha agenda do celular. Agora, na minha pasta do dia 12 de hoje, tinha lá que hoje eu tenho que pagar tal boleto. Então, eu já estou providenciando para que esse boleto seja pago. Então, esse controle, você veja que a gente está intercalando, né? Com um controle de sistema, seja por uma agenda no celular, seja por um software que você utiliza, e um controle meio físico, né? Porque às vezes eu já vi clientes que falam assim, ele tem folha de pagamento faz 15 anos. Então, faz 15 anos que todo mês ele paga a guia de fundo de garantia de INSS. Né? E ele sabe que a guia de fundo de garantia vence dia 7, mais ou menos, 6, 7, e do INSS vence dia 20. Aí lá um mês, porque a caixa de e-mail, alguma coisa desencontrou, deu problema, ele não visualizou a guia do GPS que vence dia 20. Aí ele falou, eu não paguei porque eu não recebi. Ora, tudo bem, pode ter acontecido uma falha, seja porque deu problema na caixa de e-mail, seja porque alguém esqueceu, porque alguém ficou doente e não mandou, enfim, pode ter acontecido um monte de coisa. Mas se ele tivesse um bilhete e o hábito, numa pasta do dia 1 ao 31, e o hábito de consultar essa pasta, peraí, não chegou essa guia que vence hoje. Liga lá, olha, vocês não me mandaram, ou se vocês mandaram, por algum motivo não chegou, e hoje vence essa guia e eu não estou com ela aqui em mãos para ser paga. A guia seria providenciada, ele pagaria. Eu estou falando porque isso já aconteceu várias vezes comigo, né? Vence tal boleto que eu falei que eu ponho o bilhete, e eu chego no dia lá, vejo que o boleto não chegou. Aí a gente entra em contato com a empresa, realmente, não sei o que, tal, vou reencaminhar, ou houve um problema, não conseguimos gerar o boleto, ou mandou, enfim. O fato é, o mais importante, o boleto chega e a gente paga. Então, é fundamental utilizar dessas ferramentas de controle, seja de meio físico, quanto de sistema, para você evitar problemas. Porque às vezes é um probleminha de uma conta que você vai ter ali centavos de multa. Mas às vezes não. Às vezes pode ser um problema que o custo é alto demais e vai te prejudicar. Então, ou às vezes até é um relatório para você, um orçamento que você ficou de mandar para alguém e você acaba perdendo uma venda porque você simplesmente não tinha isso organizado numa pasta e esqueceu que tinha que mandar, por exemplo, aquele orçamento, aquela proposta e deixou de fechar um negócio porque você esqueceu e não tinha uma organização para te, né, um instrumento de organização para te lembrar que você não podia esquecer daquilo. E aí você perde, às vezes, um negócio. Então, fundamental, gente, mesclar essa organização em meio físico, né, documentos, pastas, com sistemas, com agendas eletrônicas, softwares que nos proporcionam esse tipo de controle e organização. Tá? Então, não tem como.
não tem como você cuidar bem das questões administrativas da sua empresa se você não tem um mínimo de controle sobre aquilo que acontece, sobre prazos, documentos, seja do que você tem para pagar, seja do que você tem para receber, né? Pasmem, mas tem muitas empresas que muitas vezes deixam de receber porque não tem o controle para efetuar as cobranças. E aí depois reclama, mas eu não consegui pagar todas as contas porque não recebi tudo. E às vezes ele não recebeu, não porque o cliente não quis pagar, mas simplesmente porque ele não tinha o controle, não mandou o boleto para o cliente pagar e acabou ficando sem aquela receita. Bom, pois bem, dito isso, né, essa questão dos instrumentos, ainda falando de controle, é fundamental, agora falando mais especificamente da administração financeira da empresa, não tem como você administrar de uma maneira saudável a sua empresa se você não tiver controle desses três relatórios. O primeiro é o contas a receber. O que você tem para receber de boletos, de cheques pré-datados, de cartões, enfim, o que é que você tem para receber? Então, você tem que ter um controle muito organizado, mas muito detalhado e, sobretudo, muito prático para você visualizar aquilo que você tem para receber, né? O que é que você tem ali que vai fazer entrar recursos financeiros para a tua empresa, né? O que vence hoje daquilo que os seus clientes têm para te pagar? Então, isso é fundamental, porque muitas vezes a gente conversando com várias empresas, ele não sabe, né? Não sei o que tem para pagar, tal. E muitas vezes, por conta de não ter esse controle, lá o cliente deixou de pagar por algum motivo, porque estava viajando, e aí ele, como não tem controle, acaba não cobrando, e às vezes aquela receita que era para entrar, acontecer, não aconteceu porque ele não tinha o mínimo controle de saber que aquele boleto acabou ficando pendente e ele não recebeu. O apagar, a mesma coisa, né? Eu tenho que ter um controle daquilo que eu tenho que pagar. Eu acabei de falar agora há pouco a importância, o porquê desse controle, para você evitar depois que você tenha que pagar com multa, juros e ter custo financeiro. Então, é importante você ter esse controle também do que você tem a pagar. E o fluxo de caixa, o que é? O fluxo de caixa é um relatório que te diz o que está entrando de verdade no teu caixa. Porque muitas vezes você, por exemplo, você tem que ter o controle do que você vende. No mês eu vendi 100 mil. Beleza, é uma informação importante que você precisa ter. Você vendeu 100 mil. Mas eu pergunto, entrou 100 mil no teu caixa? E as vendas que você fez a prazo? Que você ainda vai receber daqui 30, 60, 90 dias? Elas ainda não entraram no teu caixa. Então, ao mesmo tempo que é importante você saber o quanto você vendeu, né, para você saber o seu volume de venda e comparar com o seu volume de despesa, para saber se sua empresa está tendo lucro ou prejuízo, mas ao mesmo tempo é importante você saber efetivamente o quanto está entrando e saindo de dinheiro. Por quê? O que está entrando de dinheiro no mês, nem sempre, ou na grande maioria das vezes, ou quase podemos dizer que na totalidade das vezes, não bate com a receita, porque a gente vende a prazo. Né? Quando você vende às vezes com 30, 60, 90 dias. Então, a venda aconteceu, mas a entrada do dinheiro, do recurso, não entrou. E o fluxo de caixa é fluxo de dinheiro, é fluxo de entrada e saída de dinheiro. Não é fluxo de receita. O fluxo de receita são as vendas. Agora, o fluxo de caixa é o que, de fato, entra e sai de dinheiro. Então, ou seja, daquilo que eu vendi no mês, quanto entrou de verdade? E também naquele mês está entrando dinheiro de vendas que eu fiz em meses anteriores, né? Que eu vendi lá no mês passado, no mês retrasado, a prazo. Então, é fundamental eu ter um controle do fluxo de dinheiro, ou seja, do fluxo de entrada e saída de dinheiro no meu caixa. Porque aí, se eu tenho um efetivo controle do que eu tenho a receber, do que eu tenho
a pagar. E eu tenho um controle muito real, muito concreto, do que é o meu fluxo de entrada e saída de dinheiro, que é o fluxo de caixa, eu consigo avaliar se aquilo que eu tenho para pagar, considerando aquilo que eu tenho para receber e o que eu tenho de fluxo de entrada e saída de caixa, meus saldos, então, de caixa, de banco e o fluxo que eu tenho, se eu vou ter condições de pagar tudo aquilo que eu tenho para pagar. Então, eu consigo, quando eu relaciono esses 3 relatórios, o contas a receber, o contas a pagar e o fluxo de caixa, eu consigo, até com certos dias, antever se ali na frente, né? Por exemplo, hoje a gente está dia 12, nós estamos nem na metade do mês, quase que chegando na metade do mês. Eu consigo, se eu tenho tudo isso muito bem organizado, eu consigo enxergar lá no dia 30, lá no final do mês, se eu vou ter algum problema de falta de recursos para pagar compromissos que vão vencer lá no final do mês. E por que isso é importante? Isso é muito importante pelo seguinte: se eu, hoje, dia 12, já analisando esses 3 relatórios, consigo perceber que vai me faltar recursos para pagar algum compromisso lá no dia 30, no dia 31 do mês, eu já vou tomar alguma atitude agora. Então, eu já vou, talvez, ligar para um fornecedor e renegociar prazo, né? Olha, isso aqui vence dia 25, você me dá mais 10 dias e joga isso lá para o dia 5 do outro mês. Eu posso, de repente, negociar com algum cliente que eu tenho para receber, que ele iria me pagar, por exemplo, no dia 10 do mês seguinte, se ele pode antecipar o pagamento e aquele valor a receber que eu tinha para entrar só no dia 10 do mês seguinte, se eu consigo trazer para esse mês. Então, eu posso, de repente, conseguir antecipar uma receita, eu posso conseguir postergar um pagamento, ou eu posso ir no banco e negociar um empréstimo com juros mais baixos, porque aí eu tenho prazo, eu tenho tempo para isso. É muito diferente de você observar às 9 horas da manhã que você não tem dinheiro para pagar o que vence hoje, correr lá no banco, no gerente e falar que você precisa do empréstimo. Ele vai te oferecer o empréstimo com a taxa de juros mais cara que tem, porque o negócio dele é vender dinheiro. E por quanto mais taxa, quanto maior for a taxa que ele vai te vender o empréstimo, e mais o banco ganha, mais ele atinge a meta. Então, ele tem interesse, óbvio, em vender para você um dinheiro mais caro, porque ele tem metas para ele atingir rentabilidade que está impactado lá no salário, nas promoções que ele vai ter. Ora, e você é o contrário, você quer um dinheiro mais barato possível. Então, quando você consegue antever isso com tantos dias antes do problema acontecer, você consegue tanto ir no banco, talvez negociar um crédito, uma taxa mais barata, mais baixa, quanto, de repente, você pode nem precisar ir ao banco se você conseguir negociar com um fornecedor a prorrogação de um prazo ou com o cliente a antecipação de uma receita. Então, agora você só vai conseguir fazer isso se você enxerga. Porque se você não tem esses 3 relatórios atualizados, organizados, em que você possa se apoiar para tomar essa decisão, você só vai saber que você está com um problema no dia 30 de manhã, quando a coisa estoura. E aí você sai desesperado, buscando dinheiro para pagar aquilo, e é óbvio que aí você vai arrumar dinheiro caro. Então, sem esses controles, então, gravem bem isso. Alguém que administra uma empresa que não tem um efetivo controle da contas a receber, do contas a pagar, do seu fluxo de caixa, é a mesma coisa de um piloto de avião que ignora todos aqueles reloginhos de registro que dizem aonde, que altura ele está, a velocidade que ele está, qual é a rota que ele está seguindo, se ele tem combustível suficiente para chegar aonde ele tem que chegar e não derrubar aquele avião. Então, o mesmo risco que um piloto de avião corre de derrubar um avião
quando ele não enxerga aqueles relógios de controle, é o mesmo risco de um empresário explodir a empresa dele numa rocha, se ele não tem controle desses relatórios de contas a pagar, receber, fluxo de caixa, e com isso administrar a situação financeira da empresa dele, tá? Então, não tem como. É dirigir no escuro. Então, aí é na sorte. Ou seja, como pode alguém te falar, é uma roleta russa, né? Você pode dar sorte de a bala não estar naquele momento no tambor, na hora de explodir, ou ela não estar. É pura sorte, ok? Então, quero reforçar bastante a importância disso. Bom, agora, nós vamos falar da questão do fluxo de caixa, nós vamos passar para um outro ponto, que é muito importante, né? Quando eu comecei a nossa conversa hoje, a primeira coisa que eu falei foi do princípio da entidade, né? E a primeira coisa que eu coloquei foi: não se deve misturar dinheiro do sócio com dinheiro da empresa. Contas que têm que ser pagas da empresa com contas que têm que ser pagas dos sócios. Não deve se misturar. Bom, agora, alguém com toda razão vai me perguntar, mas como que não pode? E como é que o sócio vai pagar as contas dele se ele vive da empresa? Pois de fato, né? Se o sócio só tem aquela empresa, a empresa é a única fonte de recursos dele, de fato, é lá da empresa que vão vir os recursos para ele pagar as contas pessoais dele, né? Para ele pagar todos os seus investimentos, suas contas, cuidar da sua família, é de lá que vai sair o dinheiro. Só que para isso existem critérios, né? Então, para a empresa repassar um dinheiro para o sócio, existem regras, né? Que inclusive essas regras têm tributos. Então, nós vamos falar exatamente disso agora, né? Os conceitos, as regras e a tributação. Bom, então, nós estamos falando as duas maneiras, existem duas maneiras da empresa passar dinheiro para o sócio. Uma delas é o prolabore e a outra é lucro. Nós vamos abordar aqui as duas, né? Esses dois conceitos, o de prolabore e o de lucro, as regras, como isso deve acontecer, e a tributação. Quando a empresa passa um valor como prolabore, qual é a tributação, e quando é lucro, qual é a tributação. É exatamente isso que nós vamos abordar agora. Bom, prolabore é a remuneração do trabalho. Então, ou seja, assim como você tem empregados na sua empresa que no final do mês você tem que pagar salário pelo trabalho que eles executaram, os sócios, eles trabalham também na empresa, porque eles administram a empresa, eles compram, vendem, organizam, estão lá no dia a dia, trabalhando na empresa, né? A exemplo dos empregados. Então, eles têm que ter uma remuneração pelo trabalho que eles estão executando de administrar a empresa. E o nome dessa remuneração se chama prolabore. Então, prolabore é sinônimo de salário, né? Então, quando a gente remunera empregado, se chama salário. Quando se remunera sócio pelo trabalho, se chama prolabore. Né? Até porque labore, a palavra labore significa labor, trabalho. E a outra maneira de a empresa remunerar o sócio é o lucro, é quando ela distribui lucro. A distribuição do lucro, ela não é remuneração do trabalho, ela é remuneração do capital. Porque o sócio, quando ele constituiu a empresa, quando ele abriu a empresa, e mesmo depois que ele abriu a empresa, ele injeta dinheiro na empresa, ele coloca recursos lá na empresa, né? Ele aplica dinheiro. Ao invés dele ir no banco e aplicar um recurso financeiro lá num investimento no banco, ele aplicou na empresa dele. Ok. E quando ele aplica esse valor na empresa dele, que é um investimento, né? Ele investiu, por exemplo, 500 mil lá na empresa. Então, ele tem 500 mil que era dele, que ele podia usar isso para comprar um imóvel, fazer alguma coisa, mas ele ou aplicar num banco, ou na bolsa de valores, por exemplo, ele resolveu aplicar no próprio negócio, na empresa. Então, ele injetou esse dinheiro na empresa. E essa injeção de dinheiro na empresa, que a gente chama de capital social, ela é remunerada, né? Porque quando você vai no banco e aplica lá um dinheiro, o banco não te remunera com juros? Remunera. A mesma coisa. Então, a empresa, quando o sócio coloca dinheiro na empresa,
a empresa remunera e o nome dessa remuneração se chama lucro, né? Ela distribui lucro que ela obteve, que vem lá daquele capital que foi injetado. Então, o lucro é a remuneração do capital que nós temos investido nas nossas empresas. Então, esses são os conceitos. Agora, as regras. Prolabore. A regra do Prolabore é, você tem lá saldo de caixa. A sua empresa suporta, por exemplo, te pagar um Prolabore de R$5.000, ou de R$8.000, ou de R$10.000. Beleza, então a regra está definida. Ela tem condições de me pagar, eu preciso desse valor, e então eu vou estabelecer esse valor de Prolabore. Importante, a hora que você vai definir isso, você definir para conciliar aquilo que você precisa. Eu, para minhas despesas pessoais, eu preciso de 10 mil. Mas aí você tem que ir lá nas finanças da sua empresa, lá nos relatórios financeiros da sua empresa, e verificar, a minha empresa tem condições de me pagar 10 mil reais por mês? Ela suporta me pagar 10 mil reais por mês? Se sim, ótimo, está definido. Se não, se eu ficar tirando 10 mil da empresa, sendo que ela não tem condições de me pagar, eu vou criar problemas financeiros para essa empresa, não vai demorar muito. Então, eu tenho que ter um critério dentro dessa regra da definição do Prolabore, que é aquilo que eu necessito para minhas despesas pessoais versus aquilo que a empresa tem capacidade de me pagar. Porque senão eu mato a galinha dos ovos de ouro. Porque senão eu ponho minha empresa à falência, né? Então, tem que aquilo que eu necessito tem que estar em sintonia com aquilo que a empresa consegue pagar, né? Com aquilo que ela tem de capacidade financeira para me pagar. Então, que é a mesma coisa de um empregado. Nossa, eu preciso de um empregado tal. Olha, eu consigo, por exemplo, pagar um salário para ele de 3 mil reais. Aí ele chega para você, eu só trabalho por 10 mil. Aí mais 10 mil eu não consigo pagar. Aí você contrata. Você vai pagar talvez um mês, talvez 2 meses, talvez no terceiro mês você já não consiga pagar o salário dele. Então, sempre você tem que conciliar aquilo que você precisa receber com aquilo que a empresa tem condições de te pagar. Então, essa é a regra. A outra regra, então, isso para o Prolabore. Agora, o lucro. Qual é a regra para o lucro? A primeira regra é ter lucro. É você fechar o balanço e ter lucro. Então, por exemplo, fechei o meu balanço, faturei no ano 1 milhão e tive um custo entre compras, salários, tudo, luz, água, telefone, internet, gastei 800 mil. Bom, então, se eu faturei 1 milhão e gastei 800 mil numa continha básica, né, e fácil de fazer, eu tive um lucro de 200 mil. Poxa, então eu posso distribuir... bem lembrado, de eu avançar na questão do lucro. O Prolabore é despesa. Então, ele está no meio daqueles 800 mil aí que eu estou dando de exemplo, tá? A remuneração do Prolabore, como a remuneração do salário, está compondo esse montante de 800 mil. Então, quando a gente vai ver o lucro, o Prolabore já está descontando lá da receita. Bom, então, voltando para o nosso exemplo, então eu tive 200 mil de lucro. Bom, se você teve 200 mil de lucro, a sua empresa tem 200 mil de lucro que ela pode distribuir para você. Então, não adianta você falar, mas eu preciso de 300 mil. Você pode até precisar de 300 mil, mas a sua empresa não tem 300 mil de lucro para distribuir, ela só tem 200, porque o resultado foi 200. Então, ela não pode distribuir lucro que não existe, né? Você precisa de 300 e ela só apurou, por exemplo, 200 mil de lucro. Então, ela não vai poder distribuir para você 300 mil. Ela só vai realmente poder distribuir para você os 200 mil, né? Limitado ao lucro aí que ela teve. Então, essa é a primeira regra, né? A empresa, para distribuir lucro, ela precisa ter gerado lucro. Ela deu prejuízo. Então, esquece. Ela não consegue distribuir nem sequer R$1. Porque se ela deu prejuízo, né? Vamos supor, eu tive uma receita de 1 milhão e um gasto de 1.100.000, eu tive um prejuízo de 100 mil. Então, quanto que ela vai poder distribuir de lucro? Zero, né? Porque se ela teve 100 mil de prejuízo, como é que ela vai distribuir
lucro se ela teve prejuízo. Então, ninguém distribui aquilo que não tem. Então, ou seja, essa é uma regra. É a primeira regra. Para distribuir lucro, a empresa tem que ter gerado lucro. Segunda regra, importante. Gerei lucro. Né? Voltando lá ao primeiro exemplo. Né? Faturei 1 milhão e tive de custos totais 800 mil. Estou com 200 mil de lucro. Voltando ao primeiro exemplo. Ok. Então, peraí, eu posso distribuir 200 mil. Peraí, vamos ver a segunda regra. A segunda regra diz o seguinte: para eu distribuir esses 200 mil de lucro que eu apurei, que ele existe, né, eu apurei, eu não posso estar devendo impostos. Então, ou seja, se você estiver devendo impostos, você não pode distribuir esse lucro. Você está proibido de distribuir esse lucro. Por quê? Porque a distribuição de lucro, ela é isenta. Aí a gente já entra na tributação, que é o terceiro item. A distribuição de lucro, ela é isenta. Ela não paga previdência e INSS e ela não paga imposto de renda. Ela é 100% isenta. Ela vai lá para a pessoa física, na declaração lá de imposto de renda da pessoa física, isento. Você pode distribuir 1 milhão, 2 milhões de lucro, que é isento. Você não paga 1 centavo de imposto lá na pessoa física. Por isso, você não pode distribuir lucro se a sua empresa está devendo imposto. Então, isso é uma regra tributária que, por mais que você esperneie, não concorde, você não pode distribuir lucro se a sua empresa tem impostos em aberto. Se você parcelou, estava devendo, parcelou, pode, porque aí o parcelamento, mesmo que ainda ali não esteja quitado, como é considerado uma confissão de dívida, aí você pode distribuir o lucro, porque você parcelou lá os impostos que você tinha aberto. Mas se eles estão abertos, não estão parcelados, esquece. Mesmo que tenha gerado lucro, você não pode. Bom, então, já com isso falamos a tributação do lucro, né? Porque, na verdade, não tem tributação, é isento. E o Prolabore? Tem tributação? Tem. E o Prolabore, uma tributação que é certa que ele tem é o INSS. Então, cada vez que você definiu, por exemplo, definiu 5 mil reais de Prolabore, você vai pagar 11% de INSS. Definir 10 mil reais, você vai pagar 11% de 10 mil? Não. Existe um teto da Previdência de contribuição que vale tanto para os empresários quanto para os empregados. Por exemplo, um empregado que tem um salário de 5 mil reais, ele vai pagar 11% de 5 mil reais. Um empregado que ganha 10 mil reais, ele não paga 11% de 10 mil reais. Ele paga 11% de um teto da Previdência, que, se eu não me engano, está 5 mil e uns quebradinhos. É o teto. Então, ou seja, ele vai pagar 11% do teto, que é esses 5 mil e pouco. Ele não paga sobre 10 mil. Então, o sócio definiu um Prolabore de 4 mil. Ele vai pagar 11% de 4 mil para o INSS, né? Que essa guia vence todo dia 20, junto com a guia dos empregados, lá na mesma guia. Definir um Prolabore de 10 mil, ele não vai pagar 11% de 10 mil, ele vai pagar 11% desses 5 mil e uns quebradinhos, que é o teto aí da contribuição previdenciária, ok? Então, isso é o primeiro tributo do Prolabore, é o INSS. Então, ele sempre tem. E o Prolabore não pode ser definido com um valor inferior a um salário mínimo, né? Que também está R$1.000, uns quebradinhos. Então, ninguém pode definir, por exemplo, R$800 de Prolabore. Você tem que definir do valor do salário mínimo para cima. Então, já sabe que aquilo que você definir de Prolabore, você vai ter o quê? Um recolhimento previdenciário em cima dele, limitado, né, ao teto, que é 5 mil e uns quebradinhos, ok? Agora, fora o INSS, o Prolabore pode ter imposto de renda. O imposto de renda tem aquela tabela progressiva, que até 1.900, pouco, é isento, acima de 1.900 até tanto é 7,5%, depois vai para 15%, 22,5% e 27,5%. Então, vai seguir aquela tabela. Então, se você definir, por exemplo, um Prolabore de R$1.500, você só vai pagar INSS, não vai pagar imposto de renda, porque está abaixo do 1.900. Até 1.900 ninguém paga. Então, se você definiu, por exemplo, um Prolabore de R$1.500, você só vai pagar
INSS, não vai ter imposto de renda. Mas se você define um prolabore, por exemplo, de 5 mil, que a gente citou há pouco, você vai ter, além do recolhimento previdenciário, você vai ter o imposto de renda na fonte. Né? Vai ter a retenção lá do imposto e você vai recolher, que depois você vai levar todas essas informações lá no momento que você for fazer a sua declaração de imposto de renda no mês de março e abril. Bom, pois bem, então a gente com isso já sabe que qual é o conceito de prolabore, qual é o conceito de lucro, quais são as regras para definir um e outro, e já sabemos também a tributação de prolabore, que tem tributação sempre de previdência, INSS, e pode ter ou não tributação de imposto de renda. E o lucro, que é isento. Então, já sabemos conceitos, regras e tributação. Então, importante, na hora que você for definir que você precisa, lá das contas da sua empresa, passar, por exemplo, 10 mil reais para a sua conta, para você pagar as suas despesas pessoais, as despesas da sua família, você pode passar como prolabore ou como lucro, desde que esteja dentro desses conceitos, regras que nós colocamos aqui, e aí você já sabe a tributação. Então, inclusive, aqueles que quiserem saber quanto que eu pagaria de prolabore, é só entrar em contato com quem faz a parte de folha de pagamento, né, o departamento pessoal de vocês na DN, que essa pessoa vai fazer a simulação para você. Olha, se você estabelecer um prolabore, por exemplo, de 4 mil reais, você vai pagar tanto de INSS, tanto de imposto de renda. Isso a gente simula e passa para você poder tomar a decisão. Mas aqui, nesse momento, o importante é você conhecer os conceitos, que nós já falamos, as regras, e que existe a tributação dessa forma que eu falei, ok? E você seguindo isso e definindo essa distribuição, seja a título de prolabore ou de lucro, tá perfeito. Aí saiu dinheiro da conta da empresa, foi dinheiro para a conta do sócio. Com esse dinheiro, o sócio paga todas as contas pessoais dele, aí tá tudo certo. Aí não tem nenhum problema lá com o princípio da entidade. Tá tudo lindo e maravilhoso, mas porque foram feitos dentro das regras, dos conceitos que a legislação determina. Perfeito? Bom, continuando, importante saber. Então, aqui eu gostaria de chamar bastante atenção, que é algo que a gente já vem falando há um tempo, e nunca é demais ressaltar, que são coisas importantes que eu devo saber, porque o fisco já sabe. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Há uns bons anos atrás, para o fisco saber algumas coisas da minha vida, ele tinha que vir até mim. Então, para ele saber quanto eu ganhava, para ele saber se eu troquei o carro, se eu gastei o que gastei, ele precisava vir falar comigo. Ele tinha que vir, se apresentava, mostrava lá o crachá de fiscal, me notificava, em tantos dias apresentar uma série de documentos para ele saber ou ter informações a meu respeito. Isso tanto a meu respeito pessoa física, quanto ao meu respeito minha empresa. Né? Então, há alguns anos atrás, né, o pessoal até temia, chegava o fiscal lá na porta da empresa, todo mundo temia, porque aí o fiscal ia com a notificação, começar uma fiscalização, pedia lá um monte de documentos para ele avaliar, analisar e ver se estava fazendo tudo certinho ou não. Então, essa era a forma como o fisco conseguia saber das informações e avaliar se ali estava tudo sendo feito como deve ou não, se tudo estava sendo feito certinho, se os impostos estavam sendo pagos direitinho ou não. Era a maneira como o fisco tinha acesso para avaliar isso. De uns anos para cá, a Receita Federal e as receitas estaduais, né, a Secretaria de Fazenda de cada estado, eles implantaram um poderoso sistema de controle, né, que se chama SPED. SPED é uma sigla que significa Sistema Público de Escrituração Digital. Então, dentro desse sistema está a nota fiscal eletrônica, dentro desse sistema estão as informações que as operadoras de cartão de crédito e débito falam a nosso respeito,
Dentro desse sistema estão as informações que os bancos prestam sobre o volume que a gente deposita e saca cada mês e o saldo da nossa conta em 31 de dezembro. Dentro desse sistema, o Ciretran informa se a gente trocou de carro ou de moto, né? Que carro que saiu do meu nome, que carro que entrou no meu nome. Dentro desse sistema, os cartórios de registro de imóveis informam para a Receita se eu comprei ou vendi um terreno. Dentro desse sistema, os meus fornecedores, né, da minha empresa, que emitem nota eletrônica contra mim, informam quanto que eu comprei, né, de mercadoria ou de um bem de consumo ou imobilizado. Então, ou seja, o fisco recebe informações a nosso respeito, né? Quando eu estou falando a nosso respeito, eu estou falando a nosso respeito como pessoa física e a nosso respeito quanto empresa, né? Ou seja, da nossa empresa. O fisco, ele recebe uma série de informações a nosso respeito sem que a gente tenha que abrir a boca e dizer. Então, ou seja, ele recebe informações de outras pessoas, que são essas que eu citei. É o banco, a operadora de cartão de crédito, é o Ciretran, é o cartório de registro de imóveis, então, o meu fornecedor. Então, são pessoas que falam de mim para o fisco sem que eu possa fazer nada, né? E eles falam não porque eles são sacanas e querem me sacanear, eles falam simplesmente porque tem uma lei que os obriga a falar. Então, eles não têm opção de vou falar, não vou falar. Não, eles têm que falar porque são obrigações que ele tem para cumprir. Então, o fisco, ele recebe uma gama de informações a nosso respeito e aí depois ele recebe também informações que nós dizemos sobre nós. Quando que a gente diz essas informações? Quando é da pessoa física, é quando eu faço minha declaração de imposto de renda da pessoa física. Na jurídica, quando a minha contabilidade informa lá a minha declaração de imposto de renda da minha jurídica. Quando ela informa mensalmente o SPED o SPED das contribuições, quando ela informa a DCTF. Então, tem uma série de informações que lá na contabilidade a gente é obrigado a prestar, até porque se não prestar, você vai pagar multa por cada uma que não foi informada, e que a gente também fala a respeito da gente. Aí o que o fisco faz? Ele tem um grande sistema, ele vai cruzar essas informações que os outros falaram da gente e as informações que nós falamos da gente. Ele cruza e vai ver o que está inconsistente. Se está tudo coerente, tudo consistente, ou se está inconsistente. Aí, em cima daquilo que ele identifica que está inconsistente, ele notifica a gente a regularizar e dá um prazo para isso, né? Senão ele vem fiscalizar, aí o problema é maior. Então, o fisco, ele não precisa mais vir aqui na nossa empresa para ter as informações e aí saber da gente e aí avaliar. Ele não precisa mais vir. Por que ele não precisa mais vir? Porque agora é a informação que vai para ele. Não é ele que vem atrás da informação. Mudou a mão. Né? Antes ele tinha que correr atrás da informação. Agora é a informação que chega para ele. E aí ele recebendo a informação, e essa informação ele recebe diariamente, algumas mensalmente, outras, e anualmente outras. Então, ou seja, o tempo todo ele recebe informação. E com essas informações, ele cruza as informações que os outros falaram da gente com aquela que nós mesmos falamos. Se tiver tudo coerente, tudo bonitinho, tudo maravilhoso, não temos problema com o fisco. Porém, se o fisco encontrar inconsistências, nós estamos enrascados, né? Nós vamos ter que explicar e às vezes a gente vai explicar o inexplicável. E aí, às vezes, é melhor pagar do que discutir uma coisa que a gente sabe que a gente não vai ter razão. Então, é importantíssimo a gente fazer isso, saber disso, aliás, que o fisco sabe essas coisas, para a gente, inclusive, definir aquilo que nós falamos agora há pouco. Do quanto eu vou definir de prolabore e quanto eu vou definir de lucro. Né? Porque, eu vou lá, coloco um prolabore para pagar menos imposto, coloco um prolabore de R$ 1.500, vou pagar um mínimo de imposto, só vou pagar INSS, nem vou pagar, por exemplo, Previdência. A minha empresa, eu emito menos de nota possível para pagar menos imposto, né? O que eu puder segurar de nota, eu seguro, não emito.
Então, com isso, ela deu nem lucro, se deu um lucro de 2, 3 mil reais, e eu transferi ao longo do ano para minha conta 200 mil reais. Então, ou seja, o banco vai dizer para o fisco, olha, foi para a conta, foi para a conta daquele sócio 200 mil reais. O banco informa, porque foi lá para a tua conta, 200 mil reais, o banco vai falar, olha, existe um crédito aqui nessa conta, o volume de crédito dessa conta foi 200 mil reais. Aí, o Prolabore, R$ 1.500, se você multiplicar isso vezes 12, dá 18 mil reais. Né? Então, 1.500 vezes 12, você vai dizer para o fisco, olha, eu ganhei de salário de Prolabore no ano 18 mil reais. O lucro não teve, porque minha empresa deu 2 mil de lucro, tá, teve 2 mil de lucro. Então, 18 de Prolabore, mais 2 mil de lucro, 20 mil reais. Isso é o que a minha empresa está dizendo, porque ela vai dizer isso no imposto de renda dela, o que ela te pagou, né, o Prolabore e o lucro. Ela vai te dizer que te mandou 20 mil. Só que, na verdade, você mandou 200 mil para sua conta e o banco disse para a Receita que você mandou 200 mil. Bom, o fisco vai te perguntar, meu amigo, me explica 180 mil a mais que saiu lá da outra conta, entrou na sua aqui. Como é que você me explica que entrou 200 mil na tua conta, sendo que a tua empresa está me dizendo que só te pagou 20 mil? Difícil, né, da gente explicar isso. Então, é importante a gente saber desses critérios, dessas regras e do que o fisco sabe e de como ele vem agindo, que é para a gente não se machucar. Agora, você transferiu 200 mil para a tua conta, teve 300 mil de lucro, mesmo que você tenha estabelecido um Prolabore que deu no ano 25 mil, mas você teve 200 mil de lucro, então você entrou a empresa disse para o fisco que te deu 25 mil de Prolabore e 200 mil de lucro, portanto 225 mil. Ela diz para você, para o fisco, olha, para esse sócio, eu, entre Prolabore e lucro, distribuí 225 mil. Entrou 200 mil na tua conta. Tá lindo, tá maravilhoso, tá redondo. Por quê? O que entrou no banco é menos do que a empresa disse que passou para você. Então tá tudo certo. Então é importante a gente ter claro na nossa mente o que o fisco sabe da gente. E ter mais claro ainda que ele vai confrontar aquilo que ele sabe da gente por intermédio dos outros com aquilo que eu vou dizer para ele de mim mesmo. E saber se isso está coerente. Isso é fundamental na hora de definir lá a questão de prolabore e lucro. Ok? Bom, dito isso, importante o seguinte. Mas aí então eu vou gerar lucro, o que eu vou fazer, como é que eu lanço isso? Então, agora é importante vocês saberem lá na contabilidade, agora eu estou falando lá internamente, na DN, quais são os critérios que eu utilizo para saber o que eu posso escriturar ou não. Né? E você saber o que eu devo mandar lá para a contabilidade para escriturar ou não. Né? E o que eu não devo. Bom, primeiro, você deve mandar tudo que é despesa da sua empresa, porque lá a gente está fazendo a contabilidade da sua empresa, porque a tua conta pessoal é lá no imposto de renda, é lá em abril, você não vai mandar ao longo do ano. Aí, quando for chegar março e abril, que a gente vai pedir o que você comprou de carro, de imóvel, o que você teve de gasto de escola de filho, de despesas médicas, isso a gente vai saber lá em abril. Mas ao longo do ano, você não precisa mandar para a gente que você gastou tanto de escola, que você comprou no mercado tanto. Essas despesas que são suas, você vai guardar com você. O que você tem que mandar para a gente é tudo que é despesa da sua empresa. E se você tem 2, 3 empresas, separado. Essa aqui é da empresa A, esse aqui é da empresa B, esse aqui é da empresa C. Não se mistura. Lembra lá no início, o princípio da entidade. Bom, então eu devo encaminhar para a empresa tudo aquilo que eu preciso escriturar que está relacionado às despesas da minha empresa. E o que eu não devo mandar? Primeiro, aquilo que não é da empresa, né? Se é o boleto da escola do filho, é despesa da empresa? Não é. Isso é despesa sua. Então, você não deve mandar. Eu fui lá
por exemplo, fazer uma manutenção no carro, o cara me deu um orçamento, né? E pôs lá carimbado lá, né? Pago, recebido naquele orçamento. Aquilo é uma nota fiscal? Não, não é uma nota fiscal. Então, ele não é idôneo. Né? A gente chama que é um documento que não é idôneo. Idôneo não quer dizer que é um documento fraudulento ou não. Para a gente, idôneo, quando a gente fala de documento idôneo para contabilizar, a gente está falando de um documento que é oficial. Então, o que é um documento idôneo? É uma nota fiscal. Né? A nota fiscal é um documento idôneo. Um pedido, um orçamento, mesmo carimbado lá, pago, recebido, não é idôneo. Ele não é válido. É idôneo no sentido de que ele não é válido para ser contabilizado. Então, o documento idôneo é um documento oficial, que é a nota fiscal, com todos os dados da empresa, razão social, CNPJ, endereço, tudo certinho. Aí esse documento é idôneo. Ele pode ser contabilizado. Então, é importante e fundamental eu saber o que eu posso e o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo mandar. E na hora que eu for pagar alguma coisa para pegar o recibo, se eu preciso contabilizar aquilo, eu preciso pedir um documento idôneo, né? Sobretudo para as empresas que são lucro real, né? Que elas precisam comprovar despesa, e nós temos aqui clientes na sala que é lucro real. Então, a lucro real ela tem interesse em comprovar despesa. Então, para ela, quanto mais despesa ela comprova, menos imposto ela paga. Então, ela precisa de documento idôneo, ou seja, ela precisa de documento que possa ser escriturado, como, por exemplo, a nota fiscal, ok? Ou uma fatura de serviço, né? Mas que sejam documentos oficialmente aceitos, para a gente poder sustentar o lançamento contábil. Bom, então com isso vocês já sabem o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve mandar. Agora, eu quero tocar, a gente quase já chegando no final da nossa conversa, eu quero tocar num ponto que é fundamental, que internamente na DN a gente já vem trabalhando isso há algum tempo, e a gente continua trabalhando, né? Inclusive tem pessoas aqui na sala que estão envolvidas nesse projeto lá, tá aqui na sala a Renata, o Neto, a Érica, que estão envolvidas, tem outras pessoas que não estão na sala, né, com a Natália Maria, a Fânia, que também estão envolvidas no que eu vou falar agora, mas a gente já vem trabalhando isso, continuamos trabalhando e vamos continuar trabalhando ainda por um bom tempo nisso, no que eu vou falar agora, que é em como a gente fazer com que a empresa, que é cliente nossa, e a nossa empresa contabilidade, DN Contábil no caso, tenha uma interação cada vez maior, cada vez mais efetiva, para a gente poder gerar as escriturações. Por quê? Hoje, tudo que a gente manda para o fisco, a nossa relação do fisco, quando eu estou falando a nossa, eu estou falando a nossa DN e dos nossos clientes. Então, aqui é a nossa mesma, tá? É a nossa DN Contabilidade e clientes da DN Contabilidade. Então, tudo isso aí está no nossa. Então, a nossa relação, né, com empresas e DN, com o fisco, hoje, ela é praticamente 100% virtual, por sistema, por arquivos digitais, né? Tudo que a gente manda para o fisco, a gente não manda mais nada em papel para o fisco. Então, a nota eletrônica está lá, a informação sobre folha de pagamento é eletrônica, que é o e-social, a informação da apuração de impostos, que é o SPED de contribuições, DCTF, arquivo digital, o balanço, a gente não imprime mais em caderno e vai lá para registrar, ele é transmitido virtualmente, que é o SPED contábil, né? E ele é registrado virtualmente, né? Na hora que a gente transmite, na mesma hora já sai registrado, né? O SPED contábil. Então, todas as informações que a gente presta acontecem no mundo virtual, né? No mundo do sistema, da informática. Então, ou seja,
a gente não manda para o fisco papel. Já foi o tempo que a gente mandava papel. Há muito tempo a gente não manda mais informação através de um papel. A gente vai lá e protocola um papel. É tudo virtual. Isso significa, então, que a gente não precisa de papel, porque a gente não usa papel, a gente não manda papel para o fisco. O que a gente precisa é de informação digital. Por quê? Para a gente gerar todos os relatórios que a gente precisa gerar, né? Eu citei aqui alguns, E-Social, citei o SPED das contribuições, DCTF, SPED contábil, existem outros, né? Mas só para a gente ter uma noção, todos esses relatórios que a gente gera, eles são virtuais e são transmitidos de uma maneira virtual, a gente assina por certificado digital. Então, ou seja, hoje nós trabalhamos com informações digitais, porque o fisco trabalha com informação digital. Então, o que isso significa? Que, para a gente gerar esses relatórios, nós temos dois caminhos. Ou a gente pega as informações que vocês mandam em papel e a gente digita, então vocês mandam lá a conta de luz, a conta de água, as notas de conta, tudo em papel, e a gente digita e transforma aqueles papéis que vocês mandaram para a gente em arquivo digital, ou a gente pega do sistema que vocês utilizam na empresa de vocês um arquivo digital e escritura esse arquivo digital no nosso sistema. Qual é a diferença disso? Quando eu pego o papel que vocês mandam para eu transformar em arquivo digital, eu tenho que fazer a digitação. E você digitar toma tempo, né? Porque você imagina, é um volume grande de documentos de todas as empresas juntas. Então eu tenho que ter um volume de gente o tempo todo digitando para a gente conseguir gerar daquele monte de documentos que são meio físico, papel, em arquivos digitais. Então, agora, se você me mandar para isso, aí o Neto está aqui presente, ele é o nosso TI, e ele está envolvido nisso diretamente, porque ele é o responsável por fazer com que o nosso sistema converse com o seu sistema, né? E então, ele é o responsável para que eles falem a mesma língua. Para que você mande para a gente um arquivo digital e a gente não precise digitar, que a gente faça uma importação, uma integração do seu sistema para o nosso, porque aí eles falam a mesma língua, eles conversam. Com isso, eu elimino a digitação. Aí, antes que você me fale, então você está querendo poupar seu trabalho. Não. Eu não estou querendo poupar um trabalho no sentido de deixar a gente lá ociosa, de mandar a gente embora, eu não preciso de mais de tanta gente. A ideia não é essa. A ideia não é pedir que vocês me mandem arquivo digital para que eu faça a importação, a integração do teu arquivo do seu sistema, né, que gerou aquele arquivo com o meu sistema, para daí gerar o arquivo no formato que o fisco precisa e mandar para o fisco, eliminando a digitação, eliminando o tempo que a gente vai gastar com a digitação. A ideia não é fazer com que você trabalhe, porque o que você vai fazer é o que você tem que fazer mesmo, que está ligado a tudo que a gente falou até aqui, né? Os controles do que você tem a pagar, receber, o seu fluxo de caixa, é tudo que você tem que fazer. Né? Então, veja que eu não vou pedir para você fazer nada além do que você tem que fazer, porque eu expliquei até aqui a importância de você ter controle do teu contas a pagar, do teu contas a receber, do teu fluxo de caixa, de você ter sistema para você gerar as coisas, ter controle, organização. Então, isso você tem que fazer para você não jogar sua empresa numa rocha, que nem o piloto vai jogar o avião na rocha se ele não usar os controles. Então, o que você tem que fazer gerencialmente é aquilo que você tem que fazer para você administrar bem a tua empresa. Então, ou seja, independente que você vai me mandar arquivo digital ou papel, você tem que fazer isso para você administrar a sua empresa. Só que quando você faz isso e está isso informatizado, aí tem como você me mandar um arquivo digital, a sua empresa o seu sistema conversar com o meu, eu eliminar a digitação e fazer a integração, a importação desse arquivo para o meu sistema e eliminar a digitação.
E qual é o grande objetivo disso? Eu já expliquei que não é para a gente ficar à toa, sem fazer nada, e não é para mandar a gente embora. A ideia é usar esse tempo que foi economizado com digitação em análise das informações, coerência dessas informações para a hora que mandar para o fisco, que o fisco for confrontar essas informações com as informações que ele recebeu do seu fornecedor, do banco, da operadora de cartão e tudo mais que os outros falaram de você, que está coerente e que você não vai ter problema com o fisco. Então, eu quero transformar aqui internamente na DM a digitação por gastar o tempo que a gente vai economizar com digitação em análise, gerar relatórios de coerência e fazer reuniões te falando o que está consistente, o que está inconsistente, o que você tem que prestar atenção, o que você tem que mudar, aonde você está vulnerável. Olha, isso daqui assim, olha, quanto você está vendendo no cartão de crédito, será que está coerente com o que você está declarando de venda? O teu volume de movimentação no banco está coerente com aquilo que você está contabilizando? Então, a gente vai, ao invés de gastar tempo digitando, nós vamos gastar tempo analisando, gerando relatórios e fazendo reuniões com vocês, orientando vocês estarem coerentes com aquilo que os outros falam de você, para que a hora que o fisco confrontar aquilo que a gente vai falar da gente com aquilo que os outros falam da gente, está tudo coerente. Então, essa é a ideia. Esse é o caminho daqui para frente. Então, a gente digitar não te agrega nada. Né? O fato de eu pegar um monte de papel, digitar e transformar em arquivo digital não muda nada a tua vida. Mas eu gerar um relatório e te orientar se está coerente, se não está incoerente, o que você tem que mudar, o que você tem que manter, o que você tem que fazer, o que você tem que observar, isso pode mudar muito a tua vida. Pode evitar que você tome multas, pode evitar que você tenha uma fiscalização mais severa, pode evitar uma série, e pode evitar custos financeiros, pode evitar que você tenha um custo maior de tributo do que você às vezes tem, podendo economizar alguns tributos dentro da lei. Então, esse trabalho, ele agrega valor para você. Agora, só que para a gente fazer isso, eu tenho, né, a nossa jornada de trabalho continua a mesma. Né? Para isso, eu tenho que substituir. Né? Eu não tenho como fazer as duas coisas. Né? Não dá tempo. Ah, mas daí contrata mais gente. Aí eu tenho que aumentar a mensalidade. Aí nós temos um problema, que a mensalidade fica mais cara. Será que eu suporto daí pagar uma mensalidade mais cara, sendo que a gente está ainda vivendo num momento da economia complicado? Então, a ideia não é aumentar a mensalidade, ainda mais num momento como esse. A ideia é usar os recursos que nós temos de uma maneira mais interessante para a gente. Né? Ao invés de gastar tempo digitando, vamos deixar o sistema fazer esse trabalho da digitação, com a importação e integração, e vamos trabalhar na análise e na discussão, né? Porque a ideia é provocar reuniões para a gente discutir se está coerente, se não está coerente. Ok? Agora, para isso acontecer, é necessário a interação do nosso cliente com com o pessoal da nossa equipe. E para isso, a gente tem algumas pessoas, como eu falei aqui, envolvidas, e o Neto, que é de TI, né, que ele transita, né, nessa área da tecnologia, e ele está totalmente inteirado do que a gente está falando aqui, porque ele participa das reuniões a respeito disso, para justamente viabilizar essa integração, ok? Então, isso a gente já vem trabalhando há algum tempo, e a gente vai continuar trabalhando fortemente nessa linha. Para que a gente tenha tudo o mais integrado possível, para que a gente efetivamente trabalhe em cima de análises e orientações dos nossos clientes com relação à coerência, protegendo-os do fisco, tá? De um fisco que hoje sabe muito mais da gente do que a gente imagina, ok? Então, eu gostaria da colaboração, do comprometimento de todo mundo com isso, né, para que a gente consiga finalmente fazer isso. Então, e essa última tela aqui, ela fala exatamente isso, né, que hoje, basicamente, nós trabalhamos com informações digitais, falei disso, né, agora há pouco. O fisco só aceita informações digitais, também já falei isso, não
ninguém vai lá no fisco protocolar papel, né? Ó, tá aqui, ó, informação em papel. Ó, tá aqui minha GIA em papel, minha DCTF em papel. Ele nem te recebe, né? Então, é tudo digital. E tudo transmitido por certificado digital, tudo digital. Então, falei disso bastante. E, finalmente, aquilo que eu acabei de falar e pedir no comprometimento, envolvimento de todo mundo, que é a gente substituir digitação por análise, né? Que aí a gente vai poder orientar, e aí vocês com segurança definir o que é prolabore, o que é lucro, como que vocês podem se organizar para pagar menos imposto dentro da legislação, e tudo aquilo que eu contabilizo, se está coerente, se não está coerente, se tem alguma coisa a ser mudada, tal, vai sair da substituição de digitação por análise, né? Então, aí a análise, lógico que está subentendido nisso, a gente analisar e aí sentar, conversar, né? Fazer reuniões virtuais, né? Que agora a gente está na pandemia, né? Então, tudo mais é virtual, até para preservar todo mundo, mas o importante é a gente conversar em cima desses relatórios, desses números, para que a gente tenha coerência e a gente esteja protegido de um possível problema aí com o fisco. Ok? Bom, gente, o que eu queria passar é isso. São essas informações, esses cuidados que vocês devem ter e, sobretudo, essa interação que a gente precisa ter com vocês, para que a gente possa efetivamente contribuir para que vocês estejam protegidos, para que vocês estejam tranquilos e seguros de que não terão surpresas de um fisco que venha em cima de vocês com autuações ou outros tipos de problema, tá? Então, a ideia é essa, tá? Então, com isso eu quero agradecer imensamente a participação de todos, eu, né, fico feliz que os clientes estejam sempre presentes, participando, e fique sempre atentos a novos áudios, a gente sempre vai estar fazendo áudio, sempre vai estar trazendo alguma informação importante para vocês. Fique sempre atento, a gente vai sempre publicar lá no grupo do WhatsApp dos clientes o anúncio dessas áudios, horário, o dia e tal, e vocês serão sempre muito bem-vindos para essas áudios, para a gente poder conversar e tratar dessas informações, e com isso vocês cada vez se sentirem mais seguros. E, por fim, quero mais uma vez reiterar que vocês devem sempre e podem, né, na verdade, sempre contar com a gente. Nós temos um comprometimento, nós DN, né, temos um comprometimento total com cada um dos nossos clientes, ok? Então, um bom dia a todos, uma ótima semana e estamos sempre juntos, tá? Forte abraço.